Olá pessoal, sou o professor Felipe Reitman, aqui do www.felipereitman.com, se vocês quiserem encontrar mais material. Hoje nós vamos resolver um exercício de cálculo 3, o exercício 21 do capítulo 15.6 do livro do Anton, volume 2. É um exercício que pede para encontrar o centroide de um sólido limitado pelo cilindro parabólico dado por isso aqui, z igual a 1 menos y ao quadrado, e os planos x mais z igual a 1, x igual a 0 e z igual a 0. E se o problema está pedindo para a gente encontrar o centroide do sólido, então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, centroide de um sólido qualquer, nosso sólido G, por exemplo, ele sempre vai ser três coordenadas, um x barra, um y barra e um z barra. Isso aí é o x do centroide, o y do centroide e o z do centroide, as posições onde esse centroide se localiza no espaço. Agora esse x do centro de massa, do centroide, desculpa, ele é dado por 1 sobre o volume do objeto, que a gente ainda vai ter que descobrir, vezes a integral tripla sobre a região G de x dv. Então a gente vai ter que fazer, para calcular o centroide, primeiramente o x do centroide vai ser 1 sobre o volume vezes a integral sobre g de x dv. O y do centroide vai ser análogo também, vai ser 1 sobre v vezes a integral tripla sobre a mesma região G de y dv. E por último, o z do centroide vai ser 1 sobre v, integral tripla sobre a região G de z dv. Só que vocês observam que aqui toda hora está falando de 1 sobre v. Então a gente primeiramente, antes de conseguir calcular qual é a posição do centroide, a gente tem que conhecer o volume do objeto. E aí o volume do objeto é dado sempre por v igual a uma integral tripla sobre uma certa região de integração, então aqui no nosso caso é a região G, de 1 dv. Então primeiramente a gente vai ter que conhecer aqui qual que é o volume do nosso objeto. Para conhecendo o volume do nosso objeto, a partir dessa integral, a gente vai colocar aqui esse resultado no x, no y e no z do centroide. Depois de descoberto isso, a gente vai ter que calcular essas integrais. Ou seja, essa integral de x dv, a integral de y dv e a integral de z dv. Todas essas integrais são integrais sobre a mesma região de integração. Então, o processo de encontrar a região de integração só vai acontecer uma vez. Descobrir quem é esse G aqui só vai acontecer uma vez. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, agora a nossa região de integração. A nossa região de integração, para a gente poder calculá-la ou descrevê-la, primeiramente, a gente tem que saber qual que é a ordem de integração que a gente vai querer usar. Nesse caso, a gente comumente utiliza a ordem dz, dy, dx. Nada impede que você utilize qualquer outra ordem para poder montar a sua integral. Nesse caso, a gente vai usar essa ordem. O problema fala que a gente tem os planos... o cilindro parabólico z igual a 1 menos y ao quadrado, os planos x mais z igual a 1, então a gente tem aqui x mais z igual a 1, tem z igual a 1 menos y ao quadrado, tem x igual a 0 e tem z igual a 0. Essas são as informações que delimitam o formato do nosso objeto. Vamos copiar elas aqui para a gente poder começar a manipulá-las. Copiei as informações aqui que delimitam o nosso objeto, z igual a 1 menos y ao quadrado, x mais z igual a 1, x igual a 0 e z igual a 0, para a gente começar a montagem da nossa ordem de integração. Se a gente vai começar aqui com o dz, se nossa primeira integral for integral com relação a z, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer no nosso problema vai ser os nossos limites
de z. Então, lembrando que os nossos limites de z, nesse caso, como está na integral interna, z pode ser uma função qualquer que envolva as variáveis x e y. Então, z não precisa ser um número, não precisa ser só uma função de x ou só de y. Ela pode envolver as duas. Então, para o problema está mais fácil, porque a gente pode tentar localizar aqui dentro do próprio enunciado aonde que tem z como função de x e y. Aqui, primeiro, a gente tem z igual a 1 menos y ao quadrado. Então, nesse caso, z é uma função de y. A gente pode copiar ela aqui como um possível limite. Então, z igual a 1 menos y ao quadrado. Além dessa função, que é limite de z, a gente tem outra função que envolve z e outra variável, no caso a variável x, a função x mais z igual a 1. Nessa função x mais z igual a 1, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrevê-la como z igual a 1 menos x. Okay? Eu peguei aqui nesse caso, para esse problema, como eu quero isolar o z, eu peguei o meu x, passei para o outro lado da minha igualdade. Fiquei com z igual a 1 menos x. Eu ainda tenho essa informação aqui, z igual a 0. Essa informação z igual a 0 pode ser útil para mim. Então eu ainda sei que z igual a 0 é uma outra informação associada a z. Só que observem que z igual a 0 é um limite constante. Ele não é uma função mais complexa que envolve x e y. Então, para montar a nossa ordem de integração, a gente pode começar a partir desses dois limites. Z igual a 1 menos y ao quadrado e z igual a 1 menos x. Lembrando que a gente ainda não usou esse z igual a 0, a gente pode usar ele no futuro. Assumindo que esses são os dois limites de z, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar agora dos limites de y. Os limites de y vão ser os limites da minha integral intermediária. Então, y vai poder ser uma função qualquer só da variável x agora. Porque ele vai estar na integral intermediária, então ele vai poder ser função da variável da integral externa. Nesse caso, no problema, não tem mais nenhuma informação além das que a gente utilizou que envolvessem y. Então, uma forma da gente encontrar quais são os limites de y é igualando. A gente pode aqui igualar os limites de z. Sabem que se a gente faz isso, a gente vai pegar uma informação que tem z igual a uma coisa que depende de y e outra z igual a uma coisa que depende de x. Como essas duas coisas são iguais, z igual a z, então a gente pode reescrever isso simplesmente como 1 menos y ao quadrado é igual a 1 menos x. Observe que nessa equação não aparece mais z, porque a gente igualou os dois z's. Então aqui a gente vai poder isolar a variável que interessa para a gente. Nesse caso a variável é y. Como a gente quer y em função de x, então vamos tirar todos os termos que podem estar atrapalhando aqui e isolar. Então o 1 a gente pode passar para o outro lado da nossa equação e a gente vai ficar com a seguinte forma de escrita. Sobrou menos y ao quadrado de um lado e do outro lado a gente vai ficar com 1 menos x menos 1, porque esse 1 passa para o outro lado negativo. Nesse caso, olha que interessante, a gente tem aqui 1 e menos 1, os dois se cortam. Então a gente vai ficar com um termo que é y ao quadrado menos y ao quadrado é igual a menos x. Então, se a gente está com menos dos dois lados, a gente pode multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, a gente vai ficar com esse problema escrito da forma y ao quadrado igual a x. Mas vamos lembrar que nesse problema a gente quer isolar y. Então, y é igual a uma função de x. O que a gente pode fazer aqui é reescrever isso como y igual a mais ou menos a raiz quadrada de x. A gente está tirando a raiz dos dois lados. Lembrando aqui que nesse caso, numa equação algébrica, quando você faz esse procedimento, você tem dois resultados, o positivo e o negativo. Então aqui a gente tem dois resultados possíveis para y. O y é igual a raiz de x, que é um dos limites, e o outro limite é y igual a menos raiz de x. Agora só falta a gente encontrar os limites de x. Lembrando que um dos limites de x já foi dado, ele é x igual a 0, lá no enunciado. Então a gente só vai precisar encontrar mais um limite de x. O procedimento para encontrar esses limites é continuar o processo de igualar as nossas funções.
Vamos lembrar também que essa função z igual a zero a gente ainda não utilizou para nada. Mas se eu pegar essa função z igual a zero, que ela representa uma possibilidade para o nosso plano xy, plano da base do objeto, e jogar essa função z igual a zero aqui dentro desse meu limite, que diz que z é igual a 1 menos x, eu vou encontrar um limite para x. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa manipulação algébrica. Tente utilizar todas as informações que você tem para encontrar os seus limites. Então, voltando aqui a utilizar os nossos limites de x, eu vou colocar, utilizando z igual a zero na função z igual a 1 menos x, a gente tem o seguinte. A gente vai ter 0 igual a 1 menos x. Se 0 é igual a 1 menos x, o nosso x é igual a 1. A gente estava precisando disso, a gente estava precisando de um limite numérico para x, um número que representasse um limite para x como valor constante. Além desse limite x igual a 1, a gente já viu ali no enunciado que x igual a 0 é uma informação do enunciado. No enunciado do problema ele aparece. Então, se a gente pode sempre recorrer às informações do enunciado do problema, a gente já tem x igual a 0 e x igual a 1 como os nossos limites de x. Então, vamos recapitular tudo que a gente fez aqui até agora. Então, o que a gente tem é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que resolver um problema que pede para encontrar o centroide do sólido. Só que a gente comentou que para encontrar o centroide do sólido, a gente vai precisar utilizar essas fórmulas. As fórmulas x barra, y barra e z barra. As três dependem do volume do objeto. E o volume do objeto é calculado pela integral tripla de uma função 1 com relação a dv, feita sobre a região de integração g. Então, tudo que a gente fez até o momento foi encontrar essa região de integração g. Agora, a gente vai ter que montar todas essas integrais. Então, vamos lá começar a montar essas integrais. A nossa região de integração G, ela já tem como informações que o x igual a 0 e o x igual a 1 são os nossos limites de x. O y igual a menos raiz de x e o y igual a raiz de x são os nossos limites de y. Até aqui, os limites de x e os limites de y, a gente consegue identificar facilmente quem é maior, quem é menor. Agora a gente tem que encontrar também os nossos limites de z. Lembrando que z é dado por 1 menos y ao quadrado, que é um dos limites, e o outro é z igual a 1 menos x. Esses aqui são os nossos limites de z. Então, a gente tem que montar essas integrais. A primeira delas, mais importante, vai ser a do volume. Então, a gente vai ter volume é igual a uma integral. Os limites externos são com relação a x, então de 0 a 1 vai o nosso x. O intermediário é com relação a y, então de menos raiz de x até raiz de x. E a interna é com relação a z, então com z indo de 1 menos x até z igual a 1 menos y ao quadrado. Para calcular o volume, a função que a gente vai utilizar é simplesmente a função 1. E a gente vai fazer essa integral com relação a v.
Então a gente vai ter que calcular o resultado de cada uma dessas integrais para poder chegar no resultado do nosso centroide, nas coordenadas x, y, z do centroide. Vejam o próximo vídeo, onde tem a resolução dessas 4 integrais, essas 3 integrais triplas para o x, y, z, e também a integral tripla que calcula o volume.